Já falamos aqui, não é? Um pouquinho da história, só retomando que a Noemi, com o marido dela, Elimeleque, pegou os 2 filhos, Malom e Quilion, e foram para a terra de Moabe, procurando pão. E lá começaram a trabalhar, e no mistério da vida, ali naqueles dias, aparecem 2 rapazes lá e as meninas se casam, não é? E a vida começa a andar. Mas de repente o Elimeleque morre, depois morre um dos filhos, depois o outro filho, e a Noemi fica sem marido e sem filhos. E nós vimos que coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas boas. E a palavra do Senhor nos mostra como que Deus se cala diante dos queixumes de Noemi, e assim, naquele momento de luto, de aflição, ela extravasa toda a sua dor diante de Deus, ao ponto de pedir que ela fosse chamada de Mara e não de Noemi. Não é? Noemi, feliz, bem-aventurada, e ela disse, não, eu sou uma mulher amarga. Isso a gente observa justamente que o luto é preciso ser feito. Às vezes nós crentes não aceitamos a dor do outro, a lágrima, não é? E o próprio processo de luto. Mas vimos como que, na verdade, Deus não a exortou em qualquer momento, e eu percebo claramente esse cuidado de Deus quando nós estamos processando o nosso próprio luto. Depois a gente viu como que a própria Ruth, não é, como presente de Deus, quando no versículo 20, a Ruth não vai embora e diz para Noemi, porém ela lhe disse, desculpem, eu estou lendo errado, versículo 16 e 17, não é? Versículos 16 e 17. Disse-me, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E aí nós vimos no domingo passado, olhando para a vida de Boaz, algumas lições, mostrando e apontando, o próprio Boaz apontando para Cristo como restaurador, aquele que restaura, e o próprio Boaz caminhando com Cristo, a vida dele como um testemunho de alguém realmente que anda com o Senhor, e vimos ali características da masculinidade, né, para nós os homens, chamando-nos a atenção para este homem que ao invés de ser bruto, de ser um homem que destrói, como é que ele cuida, ainda nesse texto que lemos nessa noite, que falamos no domingo passado, não é, como ele protege a Ruth, como é que ele tem palavras de profundo temor a Deus, uma vida de piedade com os próprios servos, e essa questão do chamado à masculinidade, que protege, que não destrói, que evita a brutalidade, que evita a destruição, e que uma masculinidade também de homens que andam com Deus, homens que temem o Senhor. E eu quero então com vocês olhar um pouquinho para Ruth, não é? Como que Ruth também, como nesta vivência com Deus, nessa caminhada com Deus, o Senhor tem a nos ensinar, porque justamente é esse tema, caminhando com Deus nos dias difíceis. Esse é o convite para a gente refletir, caminhar com Deus nos dias difíceis. Esse cântico que a Marina, né, estava com apoio dos irmãos cantando e nos abençoando, ele fala justamente, se eu passar pelo vale, e se eu passar pelo vale, e se eu passar pelo vale. E eu fico assim impressionado, porque esse cântico não tinha assim, parece que a gente senta, né, conversa e planeja e encaixa tanto, então foi porque ensaiou, conversou, né, Vinícius? Mas foi o Espírito Santo trazendo para nós de forma tão impressionante, conduzindo mesmo, apontando para o que Ele quer falar conosco. E se eu passar pelo vale, né, Elimeleque está morto. A outra nora foi embora, a Ruth ficou. Ruth é uma menina crente. Ela disse, o teu Deus é o meu Deus. Mas ela está passando pelo vale com a sogra. E vimos como que aqui é o que restou da família. E nesse compromisso, né, Ruth
o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é meu povo, onde você for eu vou, não é? Eu tenho compromisso, nós somos família, é o que restou é a sogra e a nora, mas nós somos família. E vimos também já isso aqui, como Deus nos chama, e eu estou voltando para mostrar um pouco dessa menina que se converteu, porque ela era moabita, agora ela é uma crente, ela é uma menina cheia do Espírito Santo, mas está passando pelo vale. Não há homem para trazer comida para dentro de casa, não há emprego para as mulheres, não há um meio de subsistência, e elas estão passando pelo vale. A tal ponto, como vimos, a Noemi diz, me chamem de mulher amarga, e não havia pão, e de repente elas estão lá passando pelo vale. E aí nós vamos observar que justamente ela vai colher espigas. Uma das cenas mais difíceis para um judeu realmente naqueles dias, porque havia uma proteção da lei, uma proteção social maravilhosa, que as pessoas mais bem ali de vida tinham que permitir os necessitados vir e colher ali do que fosse sobrando, né, ficando atrás. E é maravilhoso porque essa é uma realidade da lei de Deus, a provisão, o cuidado de Deus para aquele que estivesse passando no vale, para aquele que estivesse numa situação de miserabilidade. Isso deve ser assim, na introdução aqui, na contextualização, na realidade da vida de Noemi, de Ruth, mulheres de Deus. Ruth convertida, cheia do Espírito Santo, passando por esse vale com a sua nora. E aí, queridos, essa é a proposta, então, nossa proposição, não é? Essa caminhada com Deus nos dias difíceis. Primeiro aspecto, então, que a gente aprende aqui é que devemos resistir às tendências de rebeldia. Como que nos dias difíceis, muitas pessoas, nosso coração, né, tende a questionar Deus, tende a questionar a sociedade, e às vezes há problemas estruturais, problemas sociais, problemas políticos, e nós precisamos nos posicionar, às vezes até questionar as estruturas, mas às vezes o coração fica muito rebelde, cheio de direito, né? Cheio de direito. E aí, nos diz capítulo 2, versículo 1, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Queridos, é interessante, ela é viúva, não é? Então era uma solteira, agora viúva, solteira, adulta, não é? Mas impressionante, como já falamos aqui, ela e a nora são as duas membros dessa família que restou ali, pequena, não é? E ela entende, num contexto ali bíblico, não é? Por causa justamente da sua vida cheia do temor do Senhor. A primeira lição que eu observo aqui, apontando para essa menina que caminha com Deus, que tem a direção de Deus na sua vida, porque nós já falamos, todos esses textos, os personagens bíblicos, não falam de si mesmos, não apontam para si mesmos, eles apontam para Cristo. Eles apontam para o próprio Deus, como que é caminhar com Deus, como que é a realidade da vida de Deus na vida da gente que ama o Senhor, e como é viver com Deus nessa vida. São paradigmas de gente que caminha com Deus e nos ensinam muito, porque percebemos Deus na vida dessas pessoas e percebemos pessoas que caminham com Deus. E o primeiro aspecto aqui é essa questão de um coração não rebelde no dia difícil. Essa questão de ir à sua sogra e pedir, olha, deixa-me ir. E a sogra diz, vai, minha filha. Mostrando que realmente havia um pedido de bênção para o que ela ia fazer. Ou seja, eu sou uma viúva, já sou mulher, já tenho uma vivência, mas eu sou uma mulher temente a Deus. Eu sou uma jovem adulta ou uma adulta temente ao Senhor. Por isso eu vou pedir a minha sogra. Falando de nora, minha sogra, né? A minha sogra. Eu, como nora, vou pedir a minha sogra. Deixa-me ir. Colher espigas, pegar espigas.
Queridos, nós estamos vivendo dias em que a gente precisa aprender muito isso. Porque não é o fato da gente não ter o direito de se posicionar na sociedade. Toda autoridade é instituída por Deus, diz Paulo aos Romanos, e nós devemos entender que justamente a autoridade traz a espada, e não deveríamos temer a espada se fizéssemos o bem, mas se fizermos o mal, deveríamos temer a autoridade, e deveríamos, como diz Paulo, orar pelo rei, na verdade, orar pelos que governam, e temer o Senhor, temer a Deus. Então, nesses dias em que nós estamos precisando nos posicionar nessa nação, que o temor do Senhor continue no nosso coração. Que os nossos lábios sejam guardados. E que a gente entenda o nosso espaço. Que a gente usufrua dele, vivemos democracia, temos direito de manifestar, devemos nos manifestar. Há os limites da autoridade em relação ao próprio Deus, porque quando nos afrontam dizendo calem-se, o Pedro, apóstolo, nos ensinou. Importa agradar a Deus que a homens. Então há os limites da autoridade, mas nos limites da autoridade que Deus mesmo concedeu, devemos manter esse coração. E nós jovens, os mais jovens aqui, manter esse respeito aos pais, manter o respeito, esse carinho aos pais. Enquanto você estiver debaixo do teto do seu pai, de sua mãe, você deve resposta aos seus pais. E você deve fazer isso com carinho, com amor, não é? Vai ficando adolescente, vai sabendo muito. E lá em casa eu não sei nem se eu sei mais alguma coisa, porque minhas meninas, graças a Deus, estudam muito, né? São meninas inteligentes, de vez em quando, não é mais pai, não é mais pai. E elas sabem mesmo, não é brincadeira não. E às vezes sabem mais do que eu algumas coisas, mas às vezes também eu preciso dizer, opa, né? Eu sou pai aqui, né? Vamos manter os limites. É importante manter os limites. Honra o teu pai e tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Então, você sabe mexer... eu gosto de tecnologia, mas a gente é bem mais lento, né? E esses meninos é impressionante. Falou de tecnologia, eles manjam mesmo, né? E a gente precisa aprender, e a gente deve aprender com os mais jovens também, é maravilhoso. Mas, queridos, essa atitude de Ruth, deixa-me ir. Eu posso ir, meu pai. Eu posso ir, minha mãe. Não é? Pode, minha filha, vai. Já imaginou que bênção? Já imaginou que bênção? Lá na frente acontece um problema, uma dificuldade, e você dizer, pai, aconteceu um problema, e o pai dizer assim, estou indo aí para te apoiar. Você foi debaixo da nossa bênção. Pai, o negócio complicou aqui. Ou até, pai, eu me precipitei numa coisa aqui. Tá bom, meu filho, mas você foi debaixo da nossa bênção. Estou indo aí, estou com você. Né? Então, filhos amados, caminhem nessa direção aqui. Nos dias difíceis, nos dias bons, nos dias melhores, caminhem no temor do Senhor, honrando os pais. E nós que já somos adultos, que ainda temos pais, a gente honra pai até a morte. Honra pai até a morte. Honra pai e mãe até a morte. Continue honrando você que já é adulto e tem os seus pais, que é um privilégio que eu já não tenho mais. Né? A Glaucia ainda tem o pai dela que está bem debilitado, a gente vai lá, não é? E ela curte o pai no meio ali das grandes debilidades e honra muito o pai dela. E isso tudo é maravilhoso. Não é? Isso é maravilhoso, queridos. Mas vamos para frente. A palavra nos diz... assumindo atitudes positivas e humildes. Então, caminhar com Deus nos dias difíceis, assumindo atitudes positivas e humildes. Então, ela começa dizendo, deixa-me ir ao campo. Diz a palavra, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas. Essa atitude, apanharei espigas. E ela sai, vai apanhar espigas. Eu já falei com vocês, quero só voltar então rapidamente. Queridos, é uma cena muito difícil. Porque era o meio de subsistência naquele momento que mostrava muita humilhação. Muita humilhação, ela tinha que se humilhar diante de todos. Olha lá a nora de Noemi, que situação. Que ponto chegou?
colhendo espigas para comerem. Deixa eu dizer uma coisa honesta, nós somos muito hipócritas, né, na sociedade. Porque, na verdade, queridos, essa era uma situação assim, muito desafiadora, mas Deus pôs como ainda uma situação de dignidade, porque estava na lei. Se alguém entrasse numa situação tão grave assim, ela não estava desamparada pela lei de Deus, portanto, ainda era uma situação de graça, ainda era uma situação da bondade do Senhor. Não é, Jânio? A gente conversando sobre isso, né? Se alguém está na teologia da prosperidade, nem ia nunca. Vou lá apanhar espigas. Você está maluco, rapaz? Eu vou mostrar para os outros que eu estou passando esse momento. Eu tenho que ficar aqui passando fome e pôr minha roupa melhorzinha e ir lá para a praça com a barriga roncando para negar que eu estou passando por tempos difíceis. Essa menina tem que nos ensinar, viúva, com sua sogra, passando esse tempo tão difícil, mas ela veste toda essa roupagem da humildade. Tem um coração quebrantado, como vimos, uma mulher cheia do Espírito Santo, e ela não tem dificuldade de ter uma atitude ativa, cheia de humildade. Portanto, a própria palavra atitude já envolve ação, né? Eu vou lá, eu vou apanhar, eu vou buscar pão para nós. Há pão nessa terra e certamente ela conhecia um pouquinho já da lei e ela vai. Queridos, é impressionante porque eu mandei essa mensagem essa semana, né? A gente briga com Deus, a gente briga com a sociedade, a gente briga com a vida, a gente chuta, não é? Chuta o cachorro, chuta a galinha e sai brigando, né? E a palavra tem nos chamado a atenção. Não te irrites, não te impacientes, deixa a ira, abandona o furor, pare de brigar com Deus, pare de brigar com quem você ama. Tome uma atitude de humildade e faça o que tem que ser feito. Ajoelhe-se e pergunte, Deus, o que eu tenho que fazer? Talvez vai ser uma questão de uma atitude que vai desafiar a sua humildade. Um trabalho que talvez você tenha uma qualificação melhor, você tenha um título melhor, mas naquela hora é a porta que Deus abriu. A porta que Deus abriu. Ah, queridos, nós precisamos assumir isso para nós e nós precisamos assumir isso para apoiar outras pessoas. Nós precisamos resistir à questão de soberba, à questão de hipocrisia, à questão da gente se esconder, às vezes está precisando, à questão, às vezes, de vergonha, não é? Daquilo que é digno, que é o trabalho, ou, nesse caso aqui, uma situação de poder colher, que estava ali numa situação muito legal, muito debaixo, realmente, da lei de Deus. E ela nos ensina essa questão tão tremenda, não é? Essa coragem para enfrentar o dia difícil. Essa coragem para resistir. E aí eu queria destacar um aspecto aqui, queridos, muito importante na vida de Ruth, que é essa questão assim, a graça de Deus não nos abandona, mas nós estamos prontos para aceitar a graça de Deus nesses detalhes, quando envolve um desafio de humildade. Eu vou te sustentar, eu vou te abençoar, mas nesses dias eu quero testar a sua humildade. Se você está pronto para depender mesmo da minha soberania na sua vida, testando a sua humildade. E se você percebe a minha presença no dia difícil. É isso que eu vejo aqui. Deus na vida de Ruth. E Ruth caminhando com Deus no dia difícil, com a Noemi. Há uma expressão nesse texto que mexe muito comigo. Mexe muito comigo. A minha compreensão é que esse texto, essa história, essa novela, esse romance bíblico tão revelador de Deus, ele usa muito pouco a linguagem religiosa. Você vai ver no momento a Noemi, o Boaz falando, né? O Senhor te abençoe, Deus te abençoe. Então, expressão de pessoas muito piedosas. Ela falando, teu Deus é o meu Deus. Falando, Deus estava operando no meio do seu povo. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que, se você for honesto, não é um livro religioso.
Ele fala muito de Deus com linguagem não religiosa. E a expressão mais forte, que para mim mais fala de Deus, é a expressão menos religiosa do texto, que exige de nós uma leitura, uma compreensão completa do texto para entendermos o que eu estou dizendo e que Deus quer nos falar. Diz no versículo 3, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Queridos, há aqui uma revelação tremenda demais. A história de Ruth é a história justamente de Deus agindo na vida do seu povo, trazendo essa menina dos moabitas, dos gentios, mostrando a sua graça. Nós vamos ver no final do texto como que ela tem um filho que ela vai se casar, né? Nós vimos aqui no encontro passado, ela se casa com Boaz e tem um filho e é colocado nele o nome de Obed, que virá então aí brevemente Davi, do qual virá Jesus. Há uma história maior aqui, queridos. Há uma meta-história. No meio dessas dificuldades, dos dias difíceis, dos imponderáveis da vida, das perdas, das lágrimas, há um Deus presente, caminhando conosco. E ele estava silencioso, mas não estava indiferente. Não estava ausente. Essa casualidade, na verdade, é essa aparente casualidade. Dá para entender? Por casualidade, ela entrou no campo de Boaz. Na verdade, Deus presente, o Espírito Santo presente, caminhando, abraçando ela. E ela entrando ali, porque há uma meta-história. Há uma história maior. A história da redenção. Deus não estava indiferente. Os dias eram difíceis. Noemi tinha perdido marido, filhos. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito no sofrimento do justo. Às vezes não explicamos, não temos as palavras, mas uma revelação está posta. Nada acontece na vida de um crente sem que seja do propósito de Deus, sem que Deus esteja agindo. Pode parecer casualidade. E às vezes a gente vai usar a expressão não religiosa e vai dizer por casualidade, mas essa casualidade aparente é a maior revelação da presença de Deus. Porque Deus estava conduzindo Ruth, estava conduzindo os passos de Ruth, estava conduzindo os passos de Noemi. O Espírito de Deus agindo não religiosamente. Não há um pastor, não há um profeta, não há um monte de coisa religiosa. Simplesmente Deus está caminhando com Ruth. E ela entra no campo daquele homem que ia ser seu marido. Ia protegê-la, cuidar dela, gentil, educado, fino. Tudo que vimos no encontro passado. E a gente vê acima de tudo, então, por isso estamos falando de gente como nós, de gente que passa fome, passa dificuldade, de gente que chora, de gente que passa por momentos difíceis no luto, que diz, me chame de mulher amarga. De gente como Boaz, que era um solteirão e a esposa ainda não tinha vindo, um homem próspero, mas o casamento não vinha, certamente pessoas questionavam, cada um com sua luta, cada um com sua dificuldade, caminhando com Deus. E Deus presente na história, e Deus movendo a história, e Deus agindo na história, soberano, Senhor, governador de tudo, de todos os detalhes. Deus está na sua vida hoje, meu irmão. Deus está na sua vida hoje, minha irmã. O dia pode ser o dia mais difícil, mas tome atitude como Ruth. Tome atitude de gente que anda com Deus, não baseado no seu braço, na sua força e dizer eu dou conta, mas no Senhor. Ela disse, o teu Deus é o meu Deus. E eu tenho certeza que quando ela estava falando, Noemi, minha sogra,
Ele precisa reagir, nós precisamos fazer alguma coisa, nós não vamos ficar aqui passando fome chorando. Deixa eu ir lá, deixa eu trabalhar, ver um jeito, fazer alguma coisa. E é nessa atitude que eu entendo que ela tem, toda essa atitude no Senhor. E com muita humildade, nos ensinando, queridos, que não é às vezes arrotando soberba, né? Eu vou lá porque eu conheço os banqueiros, porque eu conheço não sei quem vai resolver. É claro que amizades ajudam muito, esse caminha para o próximo ponto, mas terminando este, nós precisamos, acima de tudo, confiar em Deus. Por casualidade. Você não está vendo, mas Deus está com você, está caminhando com você, está conduzindo tudo para o seu e para o meu bem, para o nosso bem, para a glória do nome dele. E aí nós vamos então para o terceiro ponto. Caminhar com Deus no dia difícil, com o coração aberto, para acolher socorro e apoio de quem Deus enviar, de quem Deus levantar. A Bíblia diz em Jeremias, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Esse é um aspecto muito importante que a gente precisa guardar, que faz parte então do segundo ponto. Nós precisamos andar com Deus, ter atitudes em Deus, humildade em Deus e depender acima de tudo de Deus. Porque maldito é o homem que põe a sua confiança. Não é? Então a gente confia no banco, no gerente, confia nas pessoas, não devemos ser pessoas desconfiadas, não é isso que Deus está nos ensinando, mas não põe o seu coração, fulano vai resolver tudo na minha vida. Quando a gente não põe o coração, a confiança, a gente põe a confiança em Deus, a gente precisa falar, Senhor, o que ou quem o Senhor quer usar? Né? O que ou quem o Senhor quer usar? É um médico? É um remédio? É uma pessoa? É uma pessoa de oração, uma mulher de oração, um homem de oração? Mas é uma pessoa ímpia, Deus usa o ímpio para abençoar o justo. Às vezes você está orando, Deus, amanhã eu vou, e eu preciso, o Senhor vai lá no coração desse ímpio antes de mim. Porque eu preciso do Senhor, eu confio no Senhor, mas o Senhor pode usar, inclusive, um ímpio para me abençoar. E Ele usa, amém? E Ele usa. Queridos, não devemos duvidar disso de forma alguma. Mas no caso aqui foi diferente. No caso aqui foi o Boaz, não é? Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth, ouve, minha filha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após delas. Não dê ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo que fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Quero chamar a sua atenção, estou caminhando para a conclusão, quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, para esse temor de Deus o tempo inteiro aqui envolvido no texto. Deus levanta esse homem para abençoar Ruth, para abençoar Noemi, para se casar com ela, para honrá-la, para trazer bênçãos para aquela família e bênçãos para nós, a família da redenção, a família de Jesus. Mas é impressionante, queridos, quando a gente está, já falei no início, né? A gente está passando por dias difíceis, a gente quer brigar, não é? E a gente acha que a gente é alguém.
Às vezes a gente nasce aí, igual eu, menino pobre, dificuldade, a vida aí, Deus dá uns títulos, dá uma graça, dá uns cargos na igreja, né? Aí um amigo meu, inclusive, um dia a Glaucia ficou chocadíssima. A gente tem tido essa história de presente de Deus com o Mackenzie. Lá em Brasília tem o Mackenzie, nossos filhos estudavam lá. Agora a Marília está lá em São Paulo, Mariano já estudou lá. Essa bênção da bolsa que os pastores têm. E aí, as nossas filhas estudando outro pastor, mas porque era da liderança da igreja, chegou lá, não sei o que aconteceu, a Glaucia disse que foi uma coisa muito besta, ela que estava lá, e ela olhou para ele, levou um susto, porque falou com a moça que estava servindo lá, assim, com aquela empáfia, não é? De achar assim, agora eu sou reverendo, agora eu sou pastor, sou presidente aqui do presbitério, disso, daquilo, né? E falou para a menina assim, você sabe com quem você está falando? Né? Como algumas pessoas, queridos, que aqui e ali a gente ouve dizer, Deus, o que falta o Senhor fazer comigo? Eu não mereço isso, quem sou eu? Né? E a gente acha que é alguma coisa para brigar com Deus, para pôr Deus na parede. Né? Tem pastores até ensinando isso, você tem que se revoltar mesmo. As coisas mais loucas que eu já ouvi, você tem que se revoltar e brigar com Deus, brigar com a vida. Queridos, você olha para a palavra e você não encontra isso. Você encontra interpretações mesquinhas sobre isso. A palavra nos diz justamente aqui, e eu quero te chamar muito a atenção, versículo 10, final. Como é que me favoreces e fazes de caso de mim, sendo eu estrangeira? Queridos, nós somos filhos amados em Cristo, mas devemos assumir que ainda somos peregrinos aqui. Ainda somos estrangeiros, de certa forma. E somos filhos da graça e não temos nada a reclamar, nada a bater no peito, nada a questionar. Versículo 13, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste, me falaste ao coração da tua serva, sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Não deixa a soberba tomar conta do seu coração, meu irmão. Uma das coisas mais terríveis são os ídolos do coração, o ídolo do orgulho, o ídolo da soberba, que pega muito a nós homens. Né? Eu não aceito essa situação, ao invés de ir lá enfrentá-la, como de fato vimos aqui na vida de Ruth. O Senhor nos abençoe, nos dê esse coração. Não é um coração, queridos, de autonegação no sentido da sua integridade, da sua identidade em Cristo. Né? Mas se tiver que, como José, que cuidava da cadeia lá do chão, né, cuidando daqueles presos, com muita dignidade, a Bíblia diz que Deus era com ele, tudo que ele fazia prosperava, mas ele estava cuidando de lá daquele lugar fedorento, de preso fedorento, por causa de ser um homem cheio do Espírito Santo. Então, a identidade não é destruída. A identidade em Cristo, a identidade no Senhor, ela como mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, mas com esse coração humilde. Deus nos dê esse coração humilde. Que a soberba esteja longe do nosso coração e que, ao mesmo tempo, você nunca confunda essa humildade como destruição da sua identidade em Cristo. Palavrinha rápida para as mulheres, me permitam. Eu fiz uma aplicação para os homens no domingo passado. Eu tenho muita dificuldade, sabe, de fazer aplicação para as mulheres, porque eu não quero ser aquela ideia justamente agora, né? O homem machista vai falar e vai ensinar para as mulheres. Vocês têm que sentar, vocês têm que me ouvir, vocês têm que aprender. Né? Mas eu fui filho, sou filho, né? Fui, digo assim, mamãe partiu para o Senhor. E a gente sempre teve mamãe como uma heroína, porque papai a abandonou com 5 crianças. E ela não sabia fazer nada e teve que passar muito disso aqui para nos criar. E nós sempre a vimos como uma heroína. Uma mulher muito sábia, graças a Deus as netas também apaixonadas. Eu já falei, mamãe tinha açúcar, ela juntava todo mundo ao redor dela. E eu gosto de falar de mulher, então, olhando para minha mãe, para a vida da minha mãe. Fiquei feliz demais, porque ela sofreu muito realmente
quando papai abandonou no adultério, muita humilhação, muita rejeição, e muito que ela sofreu durante anos e anos. Casou-se novamente, o marido que a honrou muito, e eu fui vendo minha mãe entregando a vida dela a Cristo. Já era uma mulher doce, foi se tornando muito mais doce, muito mais mulher, muito mais a feminilidade, o temor de Deus, o amor. Gostava muito de abraçar, de beijar. Essa docilidade. Minhas irmãs, eu quero falar no contexto do que eu disse para os homens, que o nosso papel, a psicologia diz que a tendência do homem, uma psicologia séria, o homem tem tendência para proteger. Esse seria o papel, a tendência masculina de proteger, de honrar. Teria sido criado, mesmo na interpretação não bíblica, mas psicológica em geral, essa interpretação do homem como um protetor, do homem como aquele que vem realmente cuidar, que vem amparar, que vem proteger. Então, uma leitura da psicologia de que a mulher precisa de cuidado, precisa de alguém que cuide nesse sentido. Não é que a mulher seja fraquinha, desprotegida, insegura, mas em aspectos aí que vocês também sabem. E é interessante porque eles disseram que a mulher, o homem precisa, por outro lado, de alguém que reconheça ele como homem que cuida. Mais ou menos a ideia de o homem precisa de uma mulher que o reconheça de certa forma como um herói, né, entre aspas. Que dê sentido a ele, né, que o honre, que mencione, que demonstre que tem ele. Mais ou menos aquela imagem, talvez você não goste dela, não sei, mas a ideia de uma... Talvez não goste porque mostra uma mulher muito insegura, né, lá no castelo, precisando de um herói que viesse protegê-la. Mas naquilo que a gente pode aplicar, não é? Vem lá aquele homem protetor, mata o dragão, né, e a toma nos braços. E ela, sentindo-se segura, protegida, e ela diz nos braços dele, meu herói. Né? E ele então enche o peito naquele cavalo, alazão lá, sei lá como é que era, e sai. Por quê? Porque alguém deu para ele dignidade, né? E ele pôde cuidar de alguém. Isso pode, para alguns, talvez ser uma visão muito ainda machista, protecionista ou patriarcal, né, como alguns estão dizendo. Mas uma coisa eu quero dizer, sabe, queridos? Pessoas que andam com Deus, homens que amam, como Boaz, que protegeu a dignidade dela, que honrou, que casou, que estabeleceu família, e Deus usou poderosamente essa família. Quero dizer para você rapidamente, só quando ela aqui, por exemplo, quando ela está falando aqui, né? Ele vem e traz toda essa postura, ninguém vai te tocar, fique à vontade, você está aqui protegido e tudo mais. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa, versículo 12, que você veio buscar, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Certamente que ele, como um homem muito gentil, muito educado, muito fino, cuidando dela, foi a hora que ela olhou e o coração dela foi conquistado. E possivelmente na hora que ela emitiu essas palavras aqui, o coração dele tenha se derretido completamente. Tu me favoreces muito, tu falaste ao meu coração. Aquele homem solteirão, né? A vida meio dura para ele e tudo, né? Derreteu tudo naquela hora, né? Ela deu dignidade para ele. Você me favorece, você cuida de mim, você fala ao meu coração. Eu tenho 31 anos de casados, né, com Glaucia. E os defeitos vão aparecendo. E os defeitos vão aparecendo, né? E a gente vai assim, vendo os defeitos do outro. E é isso mesmo, nós somos cheios de defeito.
Mas precisamos continuar vendo as nossas esposas como mulheres a serem amadas, cuidadas, protegidas. Que deve ter todo o carinho nosso como homens de Deus. E minha irmã, se eu puder deixar uma palavra para você olhar e ler, dado os processos culturais e tudo mais, não perca a admiração do Senhor por seu marido. Os psicólogos falam que tudo acaba quando a gente perde a admiração. Deixa eu dizer uma coisa, isso é muito impossível manter essa admiração sem Deus. Mas em Deus, olhe para o seu marido, o senhor tem esse defeito, tem esse, tem... Meu Deus, é muito defeito. Mas aí você olha e procure ver Jesus nele, porque Jesus está na vida dele. Jesus está na vida dele. Comece a perceber Jesus na vida dele, porque Jesus está na minha vida. Como eu falei aqui domingo passado, ainda não somos essas pessoas, mas nós queremos ser. Veja os homens que estamos querendo ser. Mas peço ao Senhor para renovar a admiração por nós. Para você dar uma palavra que recupere essa dignidade que a gente sente quando vocês... Oh, meu bem, dá um cheiro aqui, né? Que bom que você veio, que bom que você chegou. Né? Oh, bem, preparei isso para nós. Né? Que bom, queridas. E ainda por último, não vou ler, o tempo acabou, a história que nós vimos quando ela traz todas as notícias e a Noemi, os olhinhos da Noemi começam a brilhar de novo, né? Minha filha, eu não vou arrumar um casamento para você, eu vou te arrumar um casamento. Pega o seu melhor vestido. Ela tinha sido convidada para uma festa que ia ter lá. Pega o seu melhor, toma o melhor banho, põe aquele perfume, põe aquele pendente. A gente, né, graças a Deus, na Assembleia de Deus, o povo da Assembleia de Deus, as irmãs passaram por tantos anos não podendo usar nada, né? Agora voltou. Porque havia os pendentes lá no Antigo Testamento, né? Fala muito dos pendentes. Eu sempre achei feio o nariz, me desculpem, né? Mas é meu gosto, né? Estou falando meu gosto. Mas lá também já usava no nariz também, tá? E aí, umas coisas assim vão retornando na cultura, né? Até dos nossos amados irmãos da Assembleia de Deus. E aí, queridos, ela pôs o vestido e ela foi. Queria só deixar uma palavra para vocês. Primeiro para os filhos aqui, eu falei domingo passado, quero que os jovens guardem quem não estava. Ela foi, ele tomou um vinho, estava meio lá, encostou lá num cantinho, lá como proprietário, e muito reservado, e ela foi, segundo Noemi já tinha orientado, ela foi, ficou lá aos pés dele, e a Bíblia diz que ele se apaixona de vez por ela, mas a palavra diz que eles não se conheceram. Ali está falando que eles não tiveram vida sexual antes que ele fosse lá e realmente a tomasse por casamento. Aqui, queridos, é uma palavra de dignidade, sabe, sua e do outro, como falei. E o fato agora falando de Ruth, né, que também toma iniciativa. Coisa linda, quando a mulher também toma iniciativa, né? Porque ela falou assim, uma palavra muito forte, lança a tua capa sobre mim, porque tu és resgatador. Imagina uma mulher falar uma coisa dessa para um homem que estava doido para casar, desesperado, solteirão, não é? E aí... Eu falei, é amanhã que eu vou resolver isso. Tem um resgatador antes de mim, mas amanhã eu vou resolver isso. E nós falamos aqui da estratégia que ele fez, falou, ó, você vai resgatar, e ele vai lá e tudo mais. Aí o homem fala, então eu vou resgatar. Ele falou, mas você tem que casar com ela. Aí ele já era casado, e aí ele toma Ruth como esposa nesse contexto tão lindo de dignidade, de beleza, de riqueza, de paixão, de romance. Mas eu queria, então, por último, dizer, minha irmã querida, eu convivi no meu doutorado com algumas mulheres feministas. Eu acho que tem muita reivindicação de discussão de gênero, em termos das mulheres, tem muito meu apoio. Acho que nossa cultura sempre foi muito machista mesmo, e apoio muito a questão das reivindicações femininas em muitos aspectos. Mas me assusta muito a questão de achar que a questão de feminilidade é uma questão de imposição cultural
E a mulher, não é, então, que se torna mandona. Eu tinha uma professora, então, vestia umas camisas americanas igual eu gosto. Não, ela não era americana, porque eles têm muita rejeição americana, mas era uma camisa xadrezona, com a calça jeans e um sapato que não demonstrava nenhuma feminilidade, o cabelo cortado meio parecido de homem, e uma mulher assim que mandava mesmo no homem, uma professora durona lá e outros que eu fui conhecendo. E assim, honestamente falando, não consigo ver para lutar por direitos, mas abandonar aquilo para o qual o Criador te fez mulher. Né? Quando Noemi orienta ela a justamente tomar o melhor vestido. Né? Isso não está diminuindo a mulher. E para mim isso não diminui a mulher. Ela ficar bonita, ela cuidar de si. Né? E essa palavra, então, que eu disse, não quero falar de forma autoritária, nem soberba, nem mandando, mas quero te desafiar. Cuide de você, minha irmã. Está lá no romance, está nova, vai lá, põe o melhor vestido, depois, aí umas, tá? Vocês não. Mas umas por aí vão se descuidando. Nunca mais tem o melhor vestido, nunca mais tem. Seja uma mulher que se posicione na sociedade, sim, glória a Deus. Mas seja mulher de Deus, seja feminina, seja dócil, seja mulher. Seja firme, seja forte. Mulheres são fortes. São frágeis naquilo que Deus sabe, ele diz, são mais frágeis, tá? Parte mais frágil, porque o homem também é frágil. Vamos ficar de pé, vamos orar. Que o Espírito Santo nos abrace. Que o Espírito Santo nos fortaleça, queridos. E se eu passar pelo vale, o Senhor vai me abraçar. Eu vou descansar nos braços do Senhor. E se eu passar pelo vale, eu vou manter o meu coração no temor do Senhor e honrar aqueles que têm autoridade na minha vida, na sociedade. Pai, me ajude a ser uma pessoa que tem coragem de não se calar diante da corrupção, da podridão, mas jamais me livre de desonrar as pessoas. Quanto eu me entristeci outro dia quando alguém pôs no Facebook chamando ex-presidente de filho de prostituta, Senhor. Ainda que alguma coisa assim tenha acontecido na fatalidade da vida, não nos dá o direito de destruir a dignidade de outrem, Senhor. São dias difíceis, amizades têm sido destruídas, Pai, no meio da igreja. Somos partidários, assumimos partidos, temos direito de pensar, de votar, de falar, mas livra-nos de sermos pessoas, Pai, que perdem o temor do Senhor e o respeito à vida. Dá-nos falar como a sociedade de direitos humanos, de uma forma realmente como o Senhor fala, Pai. De honrar, de respeitar o homossexual, a feminista que pensa diferente de mim, o político que pensa diferente de mim, Senhor. Não permita nós crentes sermos diferentes de Jesus. Jamais destruamos, Pai, a dignidade de outrem e naquilo que o Senhor puser de pessoas que têm autoridade sobre nós. O dia que tivermos que discordar delas, que o Senhor nos dê, Pai, o temor do Senhor para fazermos isso, ó Deus, com muito temor do Senhor. Mas em tudo que tivermos que ter obediência, dá-nos, ó Deus, esse coração de Ruth, esse coração de uma mulher cheia de Deus, de ir lá na sua sogra, ainda numa coisa tão, ó Deus, que ela deveria simplesmente ir lá e talvez já trazer as espigas, mas ela se submeteu. Ajuda-nos também como Ruth, Senhor, nessa caminhada com o Senhor, sermos pessoas de atitude. O que tem que ser feito? O que eu posso fazer? Está difícil. O vale está aí, mas o Senhor tem uma porta aberta para aqueles que te amam. Dá-nos coragem para fazer o que tem que ser feito. Atitudes vivas, crendo que o Senhor caminha conosco. E a aparente casualidade é apenas uma maneira não religiosa de dizer: o sopro do Senhor me moveu para aqui e para ali. Como a palavra diz que por casualidade
Ruth entrou no campo de Boaz. Que palavra, Senhor. Que mover de Deus. A história, aparente casualidade, o Senhor conduzindo a história com a tua mão, para trazer Jesus, para completar teus desígnios, teus propósitos eternos. O Senhor que tem propósito em perdas, em doenças, em dificuldades, e que nos chama a ter atitude, caminhar com o Senhor no dia do vale, no dia da dificuldade. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a abrir os olhos para quem o Senhor levanta para nos ajudar. Dá-nos coração humilde, Senhor, para aceitar ajuda. Não pondo confiança em homens, mas aceitando quem o Senhor levanta para nos abençoar. E dá-nos discernimento quando for uma pessoa ímpia, para que não fiquemos presos, ó Deus, em teias complicadas, mas também livra-nos da soberba, porque somos apenas estrangeiros aqui, Senhor. Apenas peregrinos, carentes de Ti e da Tua graça. Abençoa minhas irmãs, para que sejam mulheres que honrem seus maridos. Dá, Senhor, que essa graça delas, ó Deus, continuarem nos admirando de alguma forma por Tua graça, vendo Jesus em nós. Para que haja uma palavra de bênção delas para nós, que nós precisamos tanto, Senhor. Como eu preciso da Glaucia, do apoio dela, Senhor, das minhas filhas. Muito obrigado porque eu tenho tido essa bênção e o Senhor sabe o quanto eu preciso. Faz de nós homens segundo o teu coração, parecidos com Jesus. E no dia do vale, no dia da sequidão, ajuda-nos a caminhar contigo, Senhor. Aleluias, aleluia. Senhor te abençoe, Senhor te sustente. O Senhor opere milagres na sua vida nessa semana. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e maravilhoso Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, com todos vós, amados irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus espalhado